Eu me chamo Elaine Nascimento e tô aqui para falar um pouquinho sobre cenografia. Eu trabalho com cenografia há mais ou menos 11 anos. Sou de Fortaleza, mas hoje estou morando em Florianópolis. Vai fazer mais ou menos 4 anos que eu estou morando em Florianópolis. Sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará e em Artes Cênicas pelo Instituto Federal do Ceará. Eu vim para Floripa para fazer o meu doutorado. Eu faço hoje doutorado na área de arquitetura e urbanismo e o meu doutorado fala sobre ações artísticas no espaço urbano e sobre uma reflexão sobre a espacialidade dessas ações, né? Para falar o que é cenografia para vocês, eu vou ler um pequeno trecho para começar a falar. A cenografia é uma presença, um tom, um acompanhamento sinfônico do teatro, um vento intenso soprando para que o teatro se incendeie. Ecoa, realça, anima. É uma expectativa, um pressentimento, uma tensão. Ela não diz nada, mas tudo dá. Esse trecho é do Robert Edmond Jones e acho que ele fala muito bem sobre o que é cenografia, né? Quando a gente pensa em cenografia, pensar na espacialização da ação cênica, né? É pensar como que aquele espaço em que a ação vai acontecer também vai contar algo sobre o espetáculo, como que aquele espaço também vai narrar, juntamente com os outros elementos, né? Com o figurino, com a iluminação, com a atuação, enfim. Como que essa ação se espacializa. Quando a gente pensa numa estrutura teatral mais clássica, numa arquitetura teatral mais clássica, né, em palco, plateia, a cenografia é justamente pensar nesse espaço cênico do palco, onde o espetáculo vai acontecer, e pensar como que aqueles elementos que eu vou colocar ali naquele espaço vão narrar e vão contar, vão trazer ou um lugar, ou vão sugerir um clima, ou vão trazer algum tipo de sensação para o público, né? E quando eu penso em espetáculos, ações cênicas, espetáculos mais contemporâneos que utilizam outros espaços alternativos, pensar a cenografia é pensar na dramaturgia desses espaços, né? Como que a ação cênica vai acontecer nesses espaços, como que esses espaços, né, já construídos vão falar e vão contar e vão receber a ação e como o público vai estar envolvido nesse processo. Então, basicamente, bem rapidinho, cenografia seria isso. Por isso que eu gosto muito dessa frase de cenografia como a espacialização da ação. Eu me interessei em trabalhar com cenografia na minha graduação, assim. Eu sou graduada em arquitetura e em artes cênicas e eu fiz as duas graduações ao mesmo tempo. Então, a cenografia para mim me veio como essa união desses dois universos, né? Como essa colisão entre esses dois universos. E teve um fato muito importante que o meu primeiro cenário foi o cenário para minha turma de conclusão do curso de artes cênicas, né? Então a gente fez um texto do Bertolt Brecht, Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, e aí se teve a ideia, na época eu fazia arquitetura também, se teve a ideia, acho que a Elaine pode fazer esse cenário, né? E foi um processo super prazeroso. Eu também estava no espetáculo como atriz, né? Então, foi um processo bem, bem prazeroso. Teve um fato específico desse processo que eu acho, enfim, que me marcou muito também, é que na construção, né, do cenário pro espetáculo, teve um dia que eu fui na biblioteca do curso de arquitetura e fui pesquisar um livro, coloquei lá na busca da biblioteca cenografia. Ver o que aparecia, né? Sem saber por onde começar, como começar, nunca tinha feito aquilo, era a primeira vez, né? Então coloquei ali pra ver se, né, tipo, encontrava alguma inspiração, algum caminho. E aí eu peguei um primeiro livro lá que apareceu e peguei esse livro de forma, né, bem aleatória. E abri. No que eu abri esse livro, a primeira imagem
que veio, ela saltou na minha cara, assim, e foi muito forte. Eu olhei para aquela imagem e eu falei, é isso, assim, é por aqui. Ela me inspirou muito ela me mostrou um caminho, digamos assim, para conceber o cenário de Marragone. Então, um tempo depois, eu fui descobrir, né, quando eu comecei a estudar mais um pouco especificamente sobre cenografia, eu vim descobrir que aquele livro que eu tinha pegado era do Flávio Império, que foi um grande cenógrafo, diretor e professor brasileiro. Então, foi esse meu primeiro contato mesmo, foi com essa imagem, e eu acho essa história bem marcante, bem bonita, assim. E, inclusive, eu fui premiada por esse primeiro cenário, né? Tipo, eu ganhei o prêmio Destaques do Ano, na categoria cenografia com esse cenário. Então foi um super estímulo para eu continuar estudando, pesquisando e fazendo. Sobre como meu processo criativo, né, já que eu já comecei a falar um pouquinho, o meu processo criativo eu desenvolvo ele a partir de 3 pilares principais. O primeiro pilar é essa pesquisa de referências imagéticas, né, referências que não precisam ser necessariamente imagens de cenários, mas qualquer imagem que me ajude, que me inspire, que eu acho que fale sobre aquele espetáculo, né? Então começa por aí. E isso anteriormente, né? Já tendo lido o texto, tendo conversado com o diretor, a diretora, com o elenco, enfim, depois desse primeiro contato, essa primeira conversa, vem esses 3 pilares, né? Que é essa primeira pesquisa de imagens, uma segunda pesquisa de materiais, então eu também fico pesquisando, né? Madeira, metal, tecido, como que que material também me ajudaria a contar aquela história, a espacializar aquela ação. E o terceiro uma proximidade com o diretor, com a diretora e com os atores e atrizes. Então, estar nessa constante troca, né? Às vezes os processos são um pouco mais rápidos, às vezes não dá para fazer essa troca de forma tão intensa, mas quando conseguimos fazer é maravilhoso. O último cenário que eu fiz antes dessa situação de pandemia que a gente se encontra foi pro espetáculo Efeito, do Grupo Inerte, dirigido pelo Flávio Desgranges, aqui em Floripa. E foi um processo que a gente passou quase um ano. Eles já estavam há mais tempo pesquisando para montar o espetáculo, mas quando eu cheguei a gente ainda passou um ano, né, nesse processo de pesquisa para a criação desse cenário. E foi um ano que eu ia a quase todos os ensaios, conversava muito com o Flávio, com o elenco, enfim, tinha essa constante troca. Enquanto eles estavam ali, né, ensaiando e criando o espetáculo, eu também estava ali criando o espaço, né, espacializando aquela ação ali que eles estavam pesquisando e criando, e foi um processo bem legal. Então eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Gostaria de agradecer muito, muito mesmo o convite, e é isso aí. Até mais!